Algumas décadas atrás se falava em conversas informais e em debates que o Brasil seria o celeiro do mundo. Tempos depois, esse cenário de fato se concretizou e hoje em dia o Brasil tem um agronegócio forte que representa de 1/4 a 1/5 do PIB do país. Hoje, o Brasil produz para alimentar sua população, mas também exporta muito e tem um papel central nesse setor. E dentro desse ramo, a gente tem algumas empresas gigantes, dentre elas a SLC Agrícola, uma das maiores produtoras de grãos e fibras do mundo. Apesar de o agro ser um setor com poucas empresas na Bolsa de Valores, a SLC está lá desde o ano de 2007. Tem ações listadas e investidores que são sócios de uma companhia que tem 830 mil hectares plantados, distribuídos em 26 fazendas que estão em 8 estados aqui do Brasil. E na edição do Dinheiro Entrevista de hoje, a gente recebe o executivo que comanda essa companhia há mais de 10 anos e que tem mais de 30 anos de firma, Aurélio Pavinato, CEO da SLC Agrícola. Tudo bem, Aurélio? Tudo bem, Eduardo. Prazer falar contigo. Prazer é todo meu. Obrigadão pelo seu tempo, por falar com a gente da Isto é Dinheiro. Para a gente já começar o nosso papo aqui, antes de falar mais sobre atualidades, sobre como é que está o agro, como é que está a companhia, para introduzir um pouco a companhia e um pouco do seu perfil aqui para o nosso público, primeiro de tudo, acho que você, como eu falei na introdução, né, você tem mais de 10 anos aí como CEO e mais de 30 anos de empresa, que é uma coisa, às vezes, até rara hoje em dia, né? Que às vezes tem CEO de mercado que troca mais de companhia, né? É um movimento meio que natural. E quando tem alguém que tem muito tempo de casa, assim, acaba virando um medalhão, assim. Eu me recordo que no LinkedIn ficou famoso porque, salvo engano, o novo CEO da Nike, todo mundo postou porque ele entrou como estagiário, ficou lá e hoje em dia ele é CEO. Como é que é ser executivo de uma empresa que tem tanto tempo de casa assim? Você conhece todo mundo lá? Como é que funciona? Essa é a parte legal da história, porque como eu comecei como agrônomo, cuidando da parte de produção da companhia, planejamento agrícola, fazendo o intercâmbio entre as fazendas, esse foi meu papel inicialmente. Aí depois virei gerente das fazendas lá do Sul. E aí no final, quando abriu o capital em 2007, eu assumi a função de diretor de operações da companhia. Então, eu conheço profundamente a nossa operação. E o negócio de produção agrícola, ele nada mais é do que uma gestão muito bem feita do processo produtivo, buscando naturalmente alta produtividade e baixo custo de produção. O sucesso do negócio está nesses dois pilares, produtividade alta e baixo custo de produção. Então, conhecer profundamente como é que funciona o negócio da empresa acaba ajudando na gestão. Obviamente, hoje, na minha função, eu não consigo acompanhar todas as operações e atividades da empresa, mas conhecendo profundamente, eu consigo dar suporte para o time e ajudar o time a evoluir e desenvolver as suas atividades. Perfeito. E você estava me contando até antes de a gente ligar as câmeras aqui, a SLC não nasceu como uma empresa de fazenda, de plantar soja, milho, como vocês têm hoje, né? O Grupo SLC ele foi fundado em 1945, na cidade de Horizontina, noroeste do estado do Rio Grande do Sul, fabricando pequenas ferramentas agrícolas. Depois, em 47, a SLC fabricou a primeira trilhadeira estacionária, utilizada para debulhar os grãos. Na época era o trigo, o produto principal, porque a soja estava recém começando. E aí depois, quando a soja realmente cresceu no Brasil na década de 60, aí em 65, a SLC fabricou a primeira colheitadeiras de grãos do país. E a partir daí, então, cresceu a fábrica de máquinas. Estabeleceu uma joint venture com a John Deere em 79, e aí, depois de 99, vendeu a fábrica de máquinas. Concomitante, em 77, sim, fundou a SLC Agrícola, com 3 fazendas lá no sul, e em 80 comprou a primeira fazenda no Cerrado brasileiro. Na época, quando estava se ocupando o Cerrado e desenvolvendo o Cerrado brasileiro. E aí foi a partir daí que a gente começou a investir no Cerrado. Hoje as nossas 26 fazendas, elas estão localizadas em 8 estados do Cerrado brasileiro, apenas a nossa matriz que continua lá em Porto Alegre. E aí então, com a venda da fábrica, o SLC Agrícola e também concomitante um concessionário de John Deere, a SLC Máquinas, que fica lá no estado do Rio Grande do Sul. E vocês são uma empresa de família, né? A família até hoje tem uma participação societária relevante, nasceu de uma família em específico, não? É um negócio que foi familiar, né? Que ainda é familiar. Exatamente. Quando começou a empresa, eram 2 famílias, a família Schneider e a família Logman.
por isso que era SLC, Schneider Logman Company. Logo depois veio uma terceira família, a família Ullmann. Então, as 3 famílias que conduziram os negócios da empresa até 99, quando vendeu a fábrica. Quando vendeu a fábrica, aí a família Logman comprou das famílias Schneider e Ullmann. Então, de lá para cá, é somente a família Logman. Então, a família Logman hoje tem em torno de 56% da SLC Agrícola. Quando a gente listou na bolsa, a gente vendeu 39 no primeiro ano, no segundo ano fez um follow-on e vendeu mais 10, ou seja, vendeu 49, então a família tinha ficado com 51, mas aí ao longo do tempo, com as oportunidades de recompra de ações e cancelamento de ações, concentrou novamente a família e hoje ela tem 56% das ações da empresa. E o fundador, quando veio para cá, inclusive tinha outros projetos, né? Tem uma história que aconteceu, o que aconteceu que ele foi fundar a SLC? O fundador, a primeira geração dos Logman, ele era um engenheiro alemão que ele veio para o Rio Grande do Sul para construir a ferrovia ali na região de Santo Ângelo. E aí o governo do estado, como não tinha dinheiro para pagá-lo, acabou pagando ele com lotes, colônias de terra lá em Horizontina. E aí ele acabou fundando a cidade de Horizontina. Então tudo começou ali. Aí depois ele teve problema de saúde, acabou falecendo ali próximo de 50. E aí o filho dele, o Jorge Logman, na época estava em Porto Alegre, também tinha acabado de se formar em engenharia. E ele foi lá para Horizontina para vender a operação. E aí, chegando lá, obviamente, naquela época, não teve comprador para aquele negócio. E aí ele se apaixonou pelo negócio e acabou tocando o negócio em frente, e aí fundou. E aí, obviamente, veio toda o desenvolvimento do agro brasileiro com a vinda da soja, a partir da década de 50, década de 60, e acabou, então, crescendo a empresa, que é o que é hoje. Então, hoje, o dia 14 de junho agora, nós completamos 80 anos do Grupo SLC, de fundação do Grupo SLC. Inclusive, fizemos um rebrand a marca da companhia, tanto o símbolo, o slogan, colocamos um slogan que nós não tínhamos, né? Então, hoje o nosso slogan é SLC Agrícola, o SLC, tanto faz SLC Agrícola, SLC Max, SLC, Grupo SLC, cultivar e evoluir, que conecta com o negócio nosso de produção de produtos agrícolas, né? Então, cultivar e evoluir, esse é o nosso slogan atualmente. Perfeito. E você falou aí de crescimento, de como o agro cresceu e tudo mais, e como você citou, quando a gente estava falando aqui, o senhor já tem 30 anos aí de firma, viu muita coisa acontecendo no agro e viu a companhia se transformar bastante, né? Como você falou, vocês entraram na bolsa ali em 2007, então viu alguns dos movimentos desses relevantes da empresa. Você que está há bastante tempo lá, assim, como é que foi ver essas mudanças e se teve alguma que foi muito um divisor de águas, talvez entrar na bolsa, não sei, algo que você viveu lá que você fala, poxa, isso aqui mudou muito a companhia da porta para dentro. Agora em agosto eu completo 32 anos de casa. Eu comecei em 9 de agosto de 93. Na época a empresa plantava 24 mil hectares. Eh, Desde a fundação da Excelência Agrícola, ela foi fundada já como uma empresa em 77. E já tinha um executivo, era um genro da família, mas era um executivo com formação em administração, o Elvídio Weissarmer, que foi o CEO de 77 até 2004. Ali, ao longo da década de 90, a indústria, a fábrica de máquinas, ela evoluiu muito em gestão. E, obviamente, trazendo aprendizagens da John Deere dos Estados Unidos. E nós, da SLC Agrícola, a gente acompanhou essa evolução em termos de gestão. Então, eu costumo afirmar que nós trouxemos a gestão industrial para o campo. Então, lá, desde a década de 90, a gente implantou o 5S. O 5S que é o programa japonês de qualidade, controle de qualidade, organização, limpeza. E a gente tem na empresa desde lá. E hoje, quando a gente vai lá visitar nossas fazendas, vocês vão visualizar que as fazendas possuem toda uma organização e limpeza que é referência no setor, né? Isso veio daquele programa implantado lá em 1995. Trabalhar com qualidade, a gente começou um programa na empresa em 99. Começamos a trabalhar com algodão, já começamos um programa de qualidade. Aí depois, na sequência, a gente abriu capital e, obviamente, trouxe as ferramentas modernas de gestão para dentro da companhia. Então, a SLC Agrícola, ela desde sempre, ela foi gerida como sendo uma empresa numa visão de gestão eficiente de um processo produtivo, de uma fábrica que nós temos, que é a céu aberto, e antigamente
era mais difícil de controlar as operações. Hoje, no mundo moderno e com a conectividade que nós temos no campo, isso está sendo facilitado. A gente consegue hoje controlar as operações online, com as máquinas conectadas, com o monitor do campo conectado. Então, hoje, a agricultura realmente está virando uma indústria moderna, coisa que no passado não era, muito na confiança do time, o operador trabalhando no campo lá sozinho, e hoje a gente está conseguindo ter uma gestão cada vez mais eficiente. Isso está garantindo essa contínua evolução de eficiência, aumentando a produtividade todos os anos, e é consequência de todas essas ferramentas de gestão que estão sendo implantadas na operação agrícola. Perfeito. Logo mais a gente fala de inovação, que acho que é um tema bastante relevante para o segmento de vocês. Só por curiosidade, o 5S que você citou é alguma sigla? É uma sigla japonesa, que ela começa começa pelo descarte. Eu tenho tudo aquilo que não é útil para mim não pode estar atrapalhando no meu ambiente. Isso é um conceito industrial, né? Para a indústria. Aí, organização, aí limpeza, aí depois manutenção desse novo procedimento e dessa nova forma de fazer. Então, ele resume como é que eu devo... Assim, é um conceito que todo o Toyota Production System, o sistema Toyota de produção, ele evoluiu, e a Toyota conseguiu ter esse padrão de qualidade de produto, não ter falhas, ter um sistema, um carro que não estraga. Tudo isso ele foi conquistado implantando esses procedimentos industriais que o operador da linha de produção tem poder de... Não, esse está com uma falha aqui nesse processo, eu devo interferir, chamar meu superior e melhorar o processo. Então, o 5S é esse conceito que ele te direciona a ter um processo de produção muito bem organizado. Perfeito. Você até citou, desculpa, foi qual ano que trouxeram isso para dentro da companhia? Em 95. Em 95 a gente começou também que estava dentro do conceito que o Falcone trouxe para o Brasil de qualidade total. Então, lá em 95, a gente fazia o que a gente chamava de cumbucas. Pegar o livro de qualidade total do Falcone e estudar, fazer um grupo de discussão lá dentro da empresa, em cada uma das áreas da empresa, para compreender como é que funcionava esse conceito todo, né? E aí implantar isso e isso se transformar em cultura da empresa. Porque esses processos operacionais de uma empresa, eles precisam ser incorporados à cultura. Tem que estar no dia a dia do time esses conceitos bem maduros. Senão, troca pessoas ao longo do tempo e se perde. Se isso está na cultura da empresa, os novos funcionários que chegam na empresa, eles acabam incorporando esses conceitos e essa forma de fazer, e isso se perpetua, né? Então, é a cultura, a forma de fazer. Até nós temos um slogan que nós chamamos dentro da empresa, o nosso jeito de ser, né? E aí tem vários itens que a gente lista como é que a gente deve atuar, né? Então, isso tudo gera eficiência na operação, né? Então, hoje nós somos uma empresa que tem várias certificações. Hoje as fazendas nossas, das 23 que nós estamos colhendo esse ano, próximo ano a gente vai plantar em 26 fazendas, 830 mil hectares. Nós temos 18 fazendas já certificadas em 4 normas. Na ISO 45001, que é a certificação de saúde e segurança ocupacional, na NBR 16001, que é de responsabilidade social, e na ISO 9001, que é de qualidade, controle de qualidade dos processos industriais. Então, as certificações das fazendas, elas vieram para melhorar e consolidar os processos de produção. Aí, tendo isso bem organizado e definido, a gente consegue daí certificar os produtos. Aí nós temos a soja certificada pela LTRS, que é a Roundtable for Responsible Soy. O milho também, o algodão certificado pelo algodão ABR, que é o algodão brasileiro responsável, e pelo BCI. Isso aí ajuda vocês a venderem mais para fora também? Ajuda a demonstrar para o mercado de que a nossa produção é uma produção sustentável. No caso da soja,
o mercado consumidor e a indústria de transformação, ela demanda e ela estimula a produção sustentável. Então, eles compram os certificados, inclusive. No ano passado, a gente teve uma receita de em torno de 10 milhões de reais vendendo certificados da RTRS, da soja e do milho. No caso específico do algodão BCI e ABR, hoje ele não tem um prêmio na venda, mas o cliente lá na Ásia, as fiações, elas demandam o algodão BCI, ou seja, se você não tem o BCI, ele não compra de você, então acaba reduzindo o valor daquele produto que não é BCI. Então a certificação de produtos hoje é um processo que está evoluindo, e agora está evoluindo para a rastreabilidade. Entregar este produto rastreado desde a origem para que o cliente final saiba onde foi produzido e de que forma foi produzido. E aí, neste caso específico, nós temos um exemplo bem concreto, que é o Sou Algodão, o programa da Abrapa, que é a Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, que hoje está sendo rastreada toda a cadeia de custódia, desde o produtor, o beneficiamento, a fiação, a tecelagem e a roupa fabricada. Aí hoje vai lá nas lojas da Renner, por exemplo, nas lojas da Reserva. Você consegue comprar uma camiseta de algodão, vai lá, tem a etiquetinha, você vai lá com o QR Code da etiqueta e você sabe exatamente aonde aquele algodão foi, onde aquela camisa foi fabricada, aonde foi fiado, aonde foi produzido o algodão naquela fazenda. Então esse é um programa que está sendo desenvolvido no Brasil pela Abrapa, que é para estimular o consumo de algodão. Então já tem toda a rastreabilidade. Então esse é um caminho que ao longo dos anos a produção agrícola como um todo, o mundo vai querer cada vez produção mais sustentável, e aí para demonstrar que essa produção é sustentável, tu vai ter a rastreabilidade da produção. Então a nossa lógica é continuar evoluindo nesses processos e procedimentos para que a gente se consolide como sendo um produtor sustentável e que seja exemplo para o mundo em termos de oferecer esta rastreabilidade para o consumidor final. Perfeito. Essa rastreabilidade é recente, isso que vocês têm? Já tem uma rede de lojas já engajadas no projeto, porque é um processo de construção, né? E gerar esse engajamento das lojas participarem desse projeto. E, obviamente, nós estávamos na reunião da ANEA ontem, que é a Associação Nacional dos Exportadores de Algodão, e o projeto agora é conseguir estender este projeto para o mundo, para que o mundo consuma mais algodão. O algodão é uma fibra natural, renovável, em comparação ao poliéster, que é uma fibra sintética, produzida a partir do petróleo e que gera um efeito muito danoso para a população, que são as microfibras, que elas vão para as águas dos oceanos, contaminam os peixes, você come o peixe, você consome essas microfibras. Então, resumindo, e essas microfibras são danosas para a saúde das pessoas, né? Então, tem todo um trabalho de convencimento da sociedade mundial que precisa ser feito para estimular o consumo de fibra natural em detrimento da fibra sintética, porque ultimamente cresceu muito o consumo de fibra sintética, basicamente por uma questão de preço, né? A fibra sintética, o poliéster, ele é mais barato do que a fibra natural. Então, o mercado, o consumidor com menor poder aquisitivo, os países menos desenvolvidos, eles acabaram aumentando muito o consumo de fibras e de roupas ao longo das últimas décadas, mas predominantemente o aumento de consumo de fibra sintética. E isso que você falou de levar para o mundo é levar esse fluxo, esse processo de rastreabilidade, é isso? Ou é para o mundo comprar mais algodão rastreável? A proposta e a ideia é ter um projeto junto com a Associação de Exportadores de Algodão dos Estados Unidos, da Austrália, que são os principais produtores de algodão, para nós fazer um trabalho de marketing a nível mundial para demonstrar os benefícios em consumir as fibras naturais em relação a consumir as fibras sintéticas. E lá fora não tem tanto isso, essa coisa da rastreabilidade, é algo mais aqui do Brasil mesmo, tem outros países que fazem isso? O BCI é um programa de certificação internacional. Agora, a rastreabilidade da cadeia toda é um case pioneiro aqui do Brasil. Nenhum país faz isso. Os Estados Unidos, a Austrália, eles não possuem esse sistema de rastreabilidade. Nós, aqui no Brasil, a nossa Abrapa, que é a Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, é uma das entidades mais organizadas do setor. Produtores de algodão são produtores grandes, na sua maioria, e a Abrapa tem uma atuação muito forte. Então, a gente consegue implementar muitos projetos
porque tem uma equipe que trabalha firme na construção desses projetos. E por isso a gente está conseguindo ter essa evolução em termos de produção no Brasil. Hoje o Brasil se transformou no principal exportador de algodão do mundo, coisa que há 30 anos atrás nós éramos importadores de algodão, e hoje nós somos o principal exportador. Nós evoluímos muito em produtividade nas fazendas, em eficiência, e agora então estamos evoluindo nesse processo de qualidade do produto e de qualidade dos processos e de rastreabilidade também. Deixa eu te perguntar, a gente falou aqui um pouco sobre como é que é a estrutura, sobre a história da companhia, e você falou muito essa coisa da família, dos fundadores. Acho que assim, na média, às vezes quem olha de fora fala, poxa, uma empresa familiar, a empresa familiar parece sinônimo de empresa pequena, né? Mas se a gente olhar o Itaú como uma das empresas do Brasil, a bem da verdade é uma empresa familiar. A Gerdau que a gente trouxe aqui, não, o Gerdau é um sobrenome da família, uma empresa familiar. Aliás, fica a recomendação, e acho que o episódio da Gerdau foi um dos melhores episódios que a gente gravou aqui, dá pra você olhar lá na playlist do Dia no Entrevista. Como que vocês estão listados no mercado desde 2007 já? Como é que foi começar a falar com o mercado financeiro já em 2007, que hoje ainda, apesar de o agro carregar o PIB, né? Como a gente falou aqui, é subrepresentado na bolsa, assim, né? Não tem vocês, tem mais alguns, mas não é uma coisa tão, não tem tantas empresas assim. Como é que é dialogar com o mercado financeiro? Porque são universos meio diferentes, né? E como é que é falar sobre isso, sobre uma empresa que tem uma cultura diferente, nasceu de um jeito diferente, às vezes tem uma trajetória diferente da média de outras empresas do, sei lá, setor financeiro, Chile e tudo mais. Lá, se você lembrar, lá em 2007, 2008, foi o momento a bolha das commodities. Ali as commodities agrícolas subiram muito, a demanda por biocombustíveis começou a subir muito, né? Então a gente fez o IPO exatamente naquele momento. Logo depois veio a crise do Lehman Brothers. Quando a gente foi fazer o IPO, então o setor do agro não estava na bolsa. O setor de produção em si primária, né? Aqui no Brasil, a Brasil Agro abriu logo antes de nós, na época uma visão imobiliária de compra e desenvolvimento e venda de terras. Hoje a Brasil Agro evoluiu, uma empresa que também, além da parte imobiliária, ela foca na produção também, na eficiência. E aí nós fomos então a primeira empresa focada na parte de produção de soja, na época soja, milho e algodão, e que a gente abriu capital, né? E porque no mundo também não existiam grandes empresas no setor do agro. A partir dali que começaram a serem desenvolvidas, implementadas algumas grandes empresas no leste europeu, na Ucrânia, na Rússia. A Ucrânia historicamente é uma grande produtora de... Exatamente, ela é uma grande produtora, mas a produção na Ucrânia consolidou e se formaram algumas grandes empresas a partir dessa bolha de commodities que aconteceu ali em 2007. Então, a SLC Agrícola, quando a gente fez o IPO, eu participei ativamente de todo o processo dos roadshows. A gente fez 123 reuniões com investidores lá fora, Estados Unidos, Europa, e era difícil para eles compreenderem como é que funcionava o negócio, Tudo né? muito novo. Tudo muito novo, conceito novo. A gente tem o nosso sistema de produção é diferente de qualquer indústria, né? A gente trabalha com ano agrícola. A gente consolida custo de produção por ano agrícola. Para nós, o trimestre é menos importante. O que importa é os 12 meses do ano, como é que vai ser o desempenho da empresa, a volatilidade de preço que acontece no mercado, os efeitos climáticos que acontecem no nosso negócio. Então, tudo isso foi um tempo de maturação. Hoje, já o mercado já domina o setor. Obviamente, ainda não vieram novas empresas, especificamente da parte de produção para a Bolsa. Então, essa é uma carência que o Brasil tem. O Brasil tem várias empresas grandes no setor, mas elas são privadas, né? E vieram várias outras empresas da cadeia de suprimentos, da parte agroindustrial também, vieram, que nem a 300, por exemplo, ela participa da cadeia como um todo, né? Então, o setor como um todo está aumentando a sua participação na Bolsa, mas ainda não representa o que ele representa do PIB, né? Mas isso é meio natural. Quer dizer, historicamente, o agro, ele sempre cumpriu o seu papel de ser o produtor de alimentos focado principalmente na subsistência. Se for pegar o exemplo do próprio Brasil hoje, tem muitas empresas grandes, mas 88% da área plantada do Brasil, ela é plantada por pequenos e médios produtores, abaixo de 1.100 hectares.
Então, a área plantada por grandes produtores, apesar de chamar atenção, não é a maior parte da área plantada do Brasil. Então, o setor do agro tem essa questão de que... E a nível do mundo é assim também, né? Estados Unidos, que agora está consolidando um pouquinho mais, está tendo mais médias e grandes propriedades, mas pega grandes produtores de alimentos do mundo, China, por exemplo, Índia, é tudo pequeno produtor. Não tem grandes produtores, né? Então... Desculpa ele perguntar, nesse sentido de ter sido muito novo, de vocês terem feito o roadshow com investidores gringos e tudo mais, você tem alguma história para contar nesse sentido? Algo que você falou, puxa, isso aqui foi difícil, isso aqui foi algo engraçado que aconteceu justamente por ter esse conflito cultural? Especificamente, não. Obviamente, o investidor ele demorou para entender o nosso negócio, então a nossa própria valorização da companhia, as ações na bolsa, teve aquela primeira arrancada em função daquela bolha das commodities lá em 2008, 2009. Depois veio a crise do Lehman Brothers e a partir daí a ação ficou patinando num patamar baixo. Vocês entraram no mercado bem no período... E aí o mercado não entendia e não precificava adequadamente. Aí, obviamente, mais recentemente, o mercado daí... E 90% dos investidores nossos eram estrangeiros. Hoje apenas 40% são estrangeiros. Então, hoje a gente conseguiu, ao longo desses últimos 18 anos, também a empresa ser conhecida no Brasil. Então, nós temos hoje 60% dos investidores que estão no free float na Bolsa são brasileiros e tem um percentual significativo, 1/3 disso, são pessoas físicas, que lá atrás não investiam em ações. Hoje, apesar da Bolsa não estar sendo o principal investimento dos investidores pela questão do juro alto, né? Mas hoje a gente tem uma quantidade grande de investidores, pessoas físicas, em torno de 70 mil investidores, pessoas físicas, que são investidores nossos, né? Então, isso acabou gerando maior liquidez no mercado doméstico. E aí, o mercado doméstico, ele compreende melhor já, né? Hoje, o mercado doméstico já compreende melhor o agro. Se a gente voltar no tempo, há 15 anos atrás, as cidades brasileiras conheciam muito pouco do agro. Hoje, apesar do agro não ser tão bem reconhecido em algumas situações, mas na minha visão hoje o agro brasileiro dentro do Brasil, ele já tem um reconhecimento bem importante no meio urbano, inclusive. Coisa que há 20 anos atrás não existia. Perfeito. Existia uma discriminação muito grande. Hoje, a nível de Brasil, na minha leitura, já não é mais discriminado. Lá fora, o Brasil ainda é discriminado, o nosso agro é discriminado em relação a outros países do mundo. Mas isso é uma questão de tempo da gente demonstrar como que a gente faz, como que a gente produz aqui, que a gente vai romper essa barreira da discriminação e passar a ser reconhecido. É justamente o que eu ia perguntar, porque eu me recordo que quando lançou o Fiagro, que acho que foi 2022, 2023, que teve a legislação ali, eu lembro que no mercado o pessoal brincava, falava assim, não, agora analista aí que trabalha nos prédios aqui da Faria Lima vai ter que começar a usar botina, vai ter que começar a ir lá pra Goiânia, pra Mato Grosso, entender como é que funciona e tal, porque é um universo totalmente diferente. E eu lembro que quando esse produto lançou, eu conversei com alguns gestores na época, eles me falavam uma coisa muito tipo, o Fiagro paga dividendo todo mês, né? Só que o agronegócio não tem um fluxo mensal, né? Porque a safra não é de um mês. E eu lembro que eu conversei com um gestor uma vez que ele me falou assim, isso aqui só acontece para equalizar o desejo dos investidores, porque o Fiagro é um irmão, digamos assim, do fundo imobiliário, e o fundo imobiliário é de imóvel, que aí sim é mensal. Ele falou, poxa, faz sentido ser mensal para quem tem imóvel, mas para o agro é difícil você chegar lá para o produtor, para a cadeia toda e falar, pô, tem que ter um fluxo mensal. Como é que tem sido essa interação do mercado financeiro em específico, né? Os bancos já são muito conectados com o agro, né? O Banco do Brasil tem uma carteira muito forte com o agro e tudo mais. Como é que tem sido essa relação desse ecossistema do mercado financeiro com o agronegócio, na sua visão, que é algo bem mais recente? Exatamente. O Banco do Brasil é o banco tradicional que sempre financiou o agro e sempre conectado com os planos agrícolas de financiamento oferecidos pelo governo, né? Mais recentemente, os bancos privados vieram para o agro e hoje dominam o setor.
Então, o Itaú, o Bradesco, o Santander, os bancos de cooperativas, eles estão no agro, estão financiando o agro, estão compreendendo como é que o agro funciona, compreendendo os riscos que estão envolvidos, estão sabendo fazer essa gestão de riscos. Então, é isso que está acontecendo. Então, hoje não é somente o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal também veio financiar o agro também, né? Então, hoje, a cadeia de bancária do Brasil, eles estão hoje presentes no agro e estão compreendendo como é que o agro funciona. Então, isso está facilitando os financiamentos. Obviamente, tem às vezes alguns fundos que vêm com uma visão mais de curto prazo e que às vezes não analisam profundamente o risco das operações, acaba gerando alguns problemas de crédito, como aconteceu nos últimos 2 anos, algumas recuperações judiciais, alguns CRAs que acabaram tendo problema. Então, isso acontece principalmente quem não está com uma experiência suficiente Uhum. e que não tem conhecimento profundo dos riscos envolvidos. Aí acaba gerando esses problemas. Mas quando olha assim, a cadeia como um todo, ela está muito bem suprida de financiamentos. Obviamente, grande parte disso a juro de mercado, né? A hora que o governo anunciar 500 e poucos bilhões de financiamento para o setor. Grande parte desse montante é juro de mercado, mercado Uhum. livre. O grande produtor ele não tem acesso ao juro subsidiado, tem Uhum. acesso apenas a 3 milhões de custeio, ao juro um pouquinho menor, na verdade. Então, claro, o pequeno e o médio produtor, ele tem um juro subsidiado e que acaba sendo importante para esse pequeno e médio produtor conseguir manter a sua produção e não pagar um juro tão alto, que hoje é o juro de mercado. E com juro alto, de certa forma, ele dificulta o setor, porque o setor é um setor que ele tem uma demanda de capital de giro bem importante, que o produtor, a gente planta, faz todos os gastos para depois colher e vender a produção, né? Então isso acaba gerando um ciclo financeiro que a gente chama longo, né? Então, se não tiver financiamento, nem todo produtor tem capital próprio Uhum. para suportar esse ciclo financeiro da operação. Além de todos os investimentos, né? Uhum. A hora que pensa em comprar uma máquina, pensa em fazer um silo novo, é um dinheiro é um dinheiro que demanda. Então, o setor ele é demandante de capital de giro Uhum. e de capital de investimento. Uhum. É, de custeio, porque o plano safra basicamente é só O custeio, né? custeio. Não, tem o Moder Frota, né? Então, que é a parte de financiamento dos investimentos também, né? Uhum. Que faz parte desse pacote do plano safra, né? Então, Uhum. tem a parte de investimento e a parte de custeio. Perfeito. E o que eu ia perguntar nesse sentido do crédito, né? Você citou aí um pouco A gente teve um 2024 um pouquinho caótico para alguns cultivos em específico. Teve um ano que teve. Se não me engano, foi ano passado. Foi ano passado, né? Que teve a RJ da AgroGalaxy, né? Que acho que aí é muito emblemático, porque é uma empresa que está na bolsa, é uma empresa grande. Aí tem RJ e fala, poxa, o setor tá um pouco balançado. Na sua visão, esse cenário de RJ, de o agro sofrendo mais um pouco com o ciclo, acabou? Agora que a gente está em 2025, tá um ano bom, tá um ano pacificado? 2021, 22 e 23 foram anos de preços altos das Uhum. commodities. Logo depois da pandemia, ou no final da pandemia, os preços subiram, a gente teve preços muito bons. E aí, o agro bombou, né? Uhum. Aí veio 2024, os preços retornaram para os patamares normais. Ou seja, eles estavam em patamares acima dos normais Uhum. nos anos anteriores. E aí, obviamente, muitos entrantes no setor acabam achando que aquele patamar alto ele vai se perpetuar para sempre. Aí E toma aí, mais e aí risco. tomam riscos Uhum. além do que deveriam. E aí Uhum. por isso que gera esses estrangulamentos no fluxo de caixa e geram essas RJs. Obviamente, então, o ano passado foi o ano dos ajustes. Agora, Uhum. este ano tem algum ajuste adicional. Este ano, a safra brasileira está sendo uma safra muito boa, tanto de soja, quanto de milho, quanto de algodão. Então, isso está gerando caixa mais para o Uhum. produtor. Então, a lógica que a crise já passou, está passando, né? Uhum. E aqui agora, os próximos anos, quem conseguiu manter o seu fluxo de caixa ao longo desses últimos 2 anos, ele vai conseguir manter no próximo ano também. E, obviamente, a gente vive esse momento de preços mais baixos,
logo, logo ali na frente, é natural que aconteça algum repique de preços e o agro volte a ter, inclusive, rentabilidades melhores do que está tendo atualmente, né? Perfeito. Quando a gente olha pro PIB, para essas coisas, o agro sempre foi, né? Sempre não, né? Mas assim, já, há bastante tempo já muito representativo. E aí muito se fala, né? Às vezes vem umas leituras do PIB que a gente já teve que, poxa, foi muito puxado pelo agro e tudo mais. Você que está dentro do setor, assim, tem como ver que nos próximos anos vocês enxergam que isso aí vai se manter e até eventualmente o agro pode se tornar até mais participativo no PIB brasileiro? Com certeza, o agro brasileiro vai crescer muito nos próximos anos. Nós temos uma demanda mundial por produtos agrícolas que ela continua crescendo, ela tem crescido nos últimos 50 anos 2% ao ano, a demanda por produtos agrícolas, e a tendência é que essa demanda continue crescendo nas próximas décadas. E aí a pergunta, quem que vai fornecer esta produção adicional? Historicamente, 3/4 dessa demanda ela tem sido suprida via produtividades crescentes todos os anos, e 1/4 tem sido suprido via aumento de área plantada. Uhum. E o Brasil exerceu um papel importantíssimo nos últimos 50 anos, mais fortemente nos últimos 25 anos, de expansão da área plantada para atender essa demanda. Quando a gente pensa, então, nos próximos 25 anos, o que vai acontecer? A demanda vai continuar crescendo, a área plantada no Brasil vai continuar crescendo, porque nós temos área disponível, segundo os dados oficiais da Embrapa. Nós temos 259 milhões de hectares de pastagem, nós temos 28 milhões de hectares com médio e alto potencial para a produção de culturas anuais. Então, com a intensificação tecnológica da pecuária, e a pecuária brasileira está evoluindo muito nesse sentido, a gente vai produzir mais carnes por hectare e vai conseguir ceder a área de pastagem degradada para a produção de grãos. Então, tudo indica que a área plantada no Brasil vai continuar crescendo nos próximos anos. A produtividade nossa do Brasil cresceu mais do que cresceu no mundo. No mundo cresceu 1,5% ao ano. No Brasil cresceu 2,5% ao ano, quando eu olho o crescimento de produtividade das culturas. Quando eu considero a segunda safra que nós temos, ela cresceu 3% ao ano, a produtividade da terra que nós utilizamos, que a gente utiliza a terra 2 vezes, planta uma cultura e depois planta uma segunda cultura, no caso a soja, o milho, a soja, o algodão, a soja e o sorgo aqui no Brasil. Então o agro vai continuar crescendo. O share do agro, a participação do agro vai continuar crescendo. Eu gostaria que não crescesse. Ou seja, que o setor industrial brasileiro crescesse muito, que nós temos um agro industrial que tem um espaço para crescer e começar, quem sabe, exportar tecnologia, porque somente com o agro o Brasil não vai se transformar num país rico, um país com 40, 50 mil dólares de renda per capita, que hoje a nossa renda per capita ali é próxima de 10 mil dólares. A gente vai se transformar num país rico se nós continuar crescendo o agro e crescendo serviços de valor agregado e indústria. Mas indústria numa visão muito mais de serviços no modelo americano. Hoje, se você olhar o modelo americano de desenvolvimento industrial, ele é muito mais serviços do que manufatura. E o Brasil, então, ele precisa evoluir nesta direção para a gente se transformar num país rico. Então, o agro vai fazer o seu papel, vai crescer o PIB, e eu espero que a gente consiga investir nos demais setores, a gente nos transformar num país rico nos próximos 10, 20, 30 anos. Perfeito. E falando um pouco sobre os números da companhia, né? No momento que a gente está gravando aqui, a gente está mais perto de vocês divulgarem o próximo resultado trimestral de vocês, mas vocês já divulgaram o primeiro desse ano de 2025. Eu me recordo que foi um resultado que foi bem avaliado, eu me recordo de ler uns relatórios de seu site, o pessoal falou que, poxa, a receita ficou acima do esperado, acho que foi 2,8 bi de receita, não foi? Exatamente. E o EBITDA também superou. 2,9. Superou o consenso e, assim, a boa parte das casas que eu li relatório falaram também, poxa, os números, as últimas linhas do balanço ali vieram boas. O que explicou vocês terem esse resultado que ficou
relativamente bastante acima do consenso, porque, se eu não me engano, era 2 dígitos acima da projeção do consenso. E se quem é acionista aí da CLC, inclusive vocês falaram que tem muito acionista pessoa física, se dá para esperar um ano tão bom quanto esse começo no resto de 2025. O 2025, a gente teve uma safra de soja muito boa, safra normal, de acordo com a nossa expectativa, 66 sacos por hectare. O 2024, nós tivemos a quebra de safra no Mato Grosso. Então, o primeiro TRI 24, ele foi um TRI fraco, basicamente em função da quebra de safra de soja. O 2025, ele voltou a ser um TRI normal. Então, foi um TRI mais que o dobro do lucro do que o 2024, basicamente explicado pela produtividade normal da soja. Então, quando a gente olha assim, qual que é o forecast para 2025? A expectativa nossa é que vai ser um ano mais parecido com 23 do que com 24. Porque 23 foi uma safra normal, a gente teve um lucro do nosso conceito normal. O 2024 foi uma safra abaixo da expectativa na cultura da soja e do milho também. O algodão ficou ainda dentro do normal. E aí, então, acabou sendo um ano inferior. E aí, o 2025, então, a gente, na nossa visão hoje, ele volta a ser um ano normal de safra. Os preços, eles caíram mais em 2025 do que 2024. Quando olha os preços em reais, acabam ficando muito parecidos. Os preços em dólar caíram, mas o câmbio depreciou. Quer dizer, mas os custos também tiveram um ajuste de custos para baixo. Por isso que as variáveis de mercado, preços e custos, não teve grandes oscilações. A grande oscilação positiva para 2025 é a oscilação de produtividade de soja especificamente. Perfeito. E ainda falando não de resultados, né, mas sobre os números da companhia, eu lembro quando eu fui fazer o meu dever de casa aqui, eu vi, acho que entre 17 e 22, vocês tinham um patamar bem alto, até relativamente alto, de valor nominal pago em dividendos. Eu acho que o payout também, né, o percentual do lucro líquido que era pago aos acionistas era maior. Por que era mais alto nesse período, né, e se tem expectativa de que eventualmente volte, como é que a companhia enxerga essa questão de remunerar os acionistas, de dividendos? Desde 2017, o nosso payout é 50% do lucro líquido. Então, metade do lucro vai metade do lucro a para... gente distribui para os investidores. Nos últimos 5 anos, a média do dividend yield, do rendimento sobre o valor da ação, ele foi de 4,8%. Então, a gente tem sido um bom pagador de dividendo ao longo dos últimos anos, né? E, obviamente, a empresa de 2020 para cá cresceu, a gente dobrou de tamanho, né? Lá em 2020 nós tínhamos faturamento de 3 bilhões, né? Agora nós faturamos 7 bilhões no ano passado, né? Próximo de 7 bilhões no ano passado. E agora crescemos. Isso foi o faturamento do ano passado. Esse ano a gente cresceu a área plantada em 24, 11%, que estamos colhendo agora. Então o faturamento de 25, ele já vai ser maior do que o de 24. E agora a gente está crescendo mais 13% a área plantada na safra 24, 25, 26. Então, o faturamento de 26, ele vai ser maior do que está sendo o 25. Então, consequentemente... a gente está com crescimento de faturamento já encomendado, que é o crescimento da área plantada. Então, a gente vai continuar crescendo. A expectativa é que a gente consiga manter um nível de margens adequadas ao longo dos próximos anos. Então, é natural que o lucro, a tendência nos próximos anos é crescer, né? Na medida em que a gente cresce o tamanho da empresa. Perfeito. Desculpa, o 4,8% de yield que você citou é a média do... Média dos últimos 5 anos. 5 anos. Últimos 5 anos. Então, atualmente vocês estão com... Vou até pegar o dado aqui para não falar. Atualmente vocês estão com 3% de yield, que são 54 centavos pagos por ação ordinária nos últimos 2 meses. Então, a visão é de que talvez volte mais próximo dessa média dos últimos 5 anos. Esse ano que a gente pagou, esse ano foi com base no lucro do ano passado, que foi um lucro menor. É, que o 2024 foi 2024 foi um lucro menor, então o dividend yield deste ano foi um dividend yield menor do que a média dos últimos 5 anos. Então, é que teve um ano que a gente deu quase 6 de dividend yield. Então, por isso que a média ainda continua em 4,8. E dentro desse racional, claro, a ação ela está num patamar baixo, né, em comparação com os últimos anos, está estável, na verdade. Não, então, a gente aumentando o lucro nos próximos anos, e se a ação subir, obviamente, o dividend yield fica mais equilibrado.
Se a ação não subir, aí o dividend yield sobe, né? Uhum. Né? Porque é sempre base e preço da ação, né? Exato. Base e preço da ação, né? Explicando pro nosso público, para eventualmente quem esteja assistindo a entrevista que não tá tão familiarizado, o dividend yield é o percentual pago em dividendos com relação ao preço da ação, né? Então, como eu falei, foram nos últimos meses a companhia pagou ali 56, 54, aliás, centavos por ação, tá um dividend yield de 3%, porque a ação tá 17,80 hoje. E o que eu ia lhe perguntar, nessa coisa de falar sobre cenário e tal, para 2025, as safras que vocês têm, né, que são de grãos, tá previsto safra recorde, né? A safra do Brasil é recorde em 25. A nossa safra está se encaminhando para ser safra recorde também. Em termos de tamanho, com certeza, as produtividades a soja foi a produtividade recorde, a média de 66 sacos por hectare. E a safra de milho está sendo uma safra excelente, então deverá ser safra recorde de milho. A safra de algodão deverá ficar dentro do nosso orçamento e que é nesse patamar recorde, patamar histórico alto, né? Então, quando consolida as três culturas, a safra 25 deverá ser uma safra recorde. Eu vou fazer uma pergunta capciosa aqui. Na sua visão, isso aí tá no preço da ação ou o mercado ainda não incorporou muito isso no setor de modo geral? A precificação da ação, ela engloba muito mais informações e cenários, né? Então, o mercado, ele olha muito como estão os preços das commodities. Então, hoje as commodities estão em patamares baixos. A soja a 10 e pouco dólar por bushel, o milho a 4 e pouco, o algodão no patamar bem baixo, 68 centavos por libra-peso, né? E o mercado não está visualizando que os preços das commodities vão subir no médio prazo ou no curto prazo. Então, quando o mercado não visualiza isso, ele não vou investir nesse negócio, porque a perspectiva é que os preços se manterem baixos por um período mais longo. Então, esse é um cenário que joga contra a precificação da ação. O outro cenário que joga contra é o cenário do mercado brasileiro e mundial. É o investimento em ações. Quer dizer, o macro está meio caótico. No macro, o Brasil, então, no Brasil, o investidor está muito mais na renda fixa do que no investimento em ações. E aí tem a ver com a questão do juro alto, né? Que o juro alto hoje, ele motiva o investidor a colocar o seu dinheiro em renda fixa ao invés de investir em ações. Então, essas variáveis, elas fazem com que a precificação fique comprimida. Então, obviamente, à medida que passa o tempo, em algum momento, os preços das commodities vão subir novamente. As commodities, elas vivem de ciclos. E os ciclos, eles acontecem basicamente em função de oferta. Algum problema climático em algum país do mundo que quebre safra, reduz a oferta e aumenta o preço, né? E a taxa de juros do Brasil, também a hora que a taxa de juros do Brasil reduzir, a expectativa é que comece a reduzir o ano que vem, também já começa a gerar motivação do investidor a alocar mais capital em ações. Então, realmente, a ação hoje, na nossa visão, ela está subprecificada. O nosso NAV, o valor líquido dos ativos, ele está em torno de R$ 29,5 por ação. E se nós pegasse e vendesse todos os nossos ativos e pagasse todas as dívidas, a gente sobraria em torno de R$ 29 por ação. E hoje a ação está R$ 18 por ação, né? Então, realmente... E a gente, além dos ativos, os nossos maiores ativos hoje são as terras, né? E a gente opera hoje em terras próprias 38%. Nós temos 62% que a gente opera em terras arrendadas. E são terras que geram valor para a companhia e que ali a gente tem poucos ativos, basicamente os ativos máquinas, nesse caso das terras arrendadas. Então, a nossa companhia, ela deveria valer muito mais do que os ativos valem, pensando num valor justo para a companhia. Mas, obviamente, o mercado que é o mandante nessa história e que faça com que precifique melhor ou pior a ação, né? O que eu falo, já a gente fala de macro, que acho que assim, a gente traz gente de todos os setores aqui, mas é meio unânime que Selic a 15 tá meio complicado aqui, tudo que a gente traz. Mas antes disso, a gente falou de safra aqui, né? Eu comecei uma pergunta falando de safra recorde. Geralmente, às vezes, quando tem alguma companhia independente do setor, sempre tem algum, ou
Asset, alguma empresa aqui do mercado financeiro, sempre tem um economista, tem alguém que vai falar muito de PCA, de Selic, que vai botar sempre esse cenário na mesa para dar uma norteada nas decisões. Hoje as empresas do agro, incluindo vocês, os produtores, vocês conseguem traçar bem os cenários, assim, vocês conseguem ter uma visibilidade legal de como é que vão ser as safras, ou tem uma transparência maior, como é que está isso, se isso melhorou nos últimos anos, se vocês têm dentro da companhia um controle interno para ficar traçando cenário, como é que funciona isso? No nosso caso, a gente equaliza as nossas safras de uma forma bastante eficiente com a diversificação geográfica que nós temos. Então, nós temos hoje, então, 26 fazendas em 8 estados do Brasil. Então, às vezes, o clima ele é perfeito em uma região, ele tem seca na outra, ou tem chuva demais na outra. Então, a diversificação geográfica, no nosso caso, ela gera uma resiliência das nossas produtividades. Uhum. As previsões climáticas, apesar dos modelos climáticos mais modernos atualmente, teoricamente deveriam prever o clima com maior certeza, na prática não tem acontecido isso. As previsões climáticas elas têm falhado em relação às previsões, então a gente, obviamente, utiliza os dados climáticos para previsões. A previsão de curto prazo, ela é mais certeira, então a gente usa ela para o nosso manejo das culturas, mas a previsão de longo prazo, ela acaba não sendo precisa. Então a gente acaba trabalhando muito com dados históricos, comportamento de clima das regiões onde nós estamos, para definir todo o nosso planejamento agrícola e a expectativa de safra. Tem os eventos climáticos macro, como El Niño, Laninha, esses eventos eles acabam determinando o clima. Então, isso realmente são confiáveis. Não, num ano de El Niño vai chover mais no sul do Brasil e tem maior chance de dar veranicos no Nordeste. Isso é verdadeiro e normalmente acontece. Tem algumas exceções, mas normalmente acontece. Anos de Laninha é o inverso, chove bem no centro, norte do Brasil e acontece veranicos no sul do Brasil. Isso realmente funciona dessa forma, como aconteceu esse ano. Então, os macroeventos, na minha visão, eles são confiáveis em termos de previsão. Os previsões micro também, as de médio prazo que são mais inseguras. Uhum. E a gente, então, está buscando sempre modelos mais modernos de previsão de clima, mas é difícil ter uma precisão nesses forecasts de médio prazo. Por isso que na nossa estratégia, a diversificação geográfica e a diversificação de culturas acabam gerando uma resiliência em termos de produtividade ao longo dos anos. Então, no nosso caso, a gente não precisa do seguro agrícola. O nosso seguro ele já está garantido pela distribuição geográfica e pelas culturas. O pior ano da história da empresa, que foi 2016, nós tivemos uma quebra de safra de 20%. Isso é alto, mas quando pega um produtor sozinho em uma região específica, tem anos que a safra dele quebra 60%, 70%. Então, aí realmente o produtor enfrenta dificuldade financeira, né? Então, a gente consegue administrar dessa forma. Perfeito. E o que eu perguntar agora, entrando nesse tema de Brasil, de macro, antes de falar um pouco de juros ainda e tudo mais, a gente teve uma pauta que foi relevante desde o ano passado, que foi essa questão do dólar, e para a empresa que exporta, isso muda um pouco, né? E aí, o que eu ia perguntar hoje, até para falar para o nosso público, né? Quanto que vocês produzem, que vocês vendem para o mercado local, quanto vocês exportam, e como é que você está vendo o câmbio hoje, né? Porque esse ano começou acima de 6, né? Mas assim, nos últimos meses está oscilando numa faixa ali entre 5,20 e 5,60. Perfeito. A gente exporta praticamente 90% do que nós produzimos. O Brasil hoje ele exporta praticamente 50% de todos os grãos produzidos. E no nosso caso a gente exporta algodão, a gente exporta quase que 100% do algodão. E a soja e o milho a gente é mais exportador do que mercado doméstico. Obviamente depende da liquidez do mercado e das oportunidades. Então, mas a nossa receita, a gente considera ela basicamente em dólar, né? Mesmo na venda no mercado doméstico, a precificação ela é dada pelo mercado internacional. E a segunda pergunta? Era como é que vocês estão vendo como é que vocês estão vendo o câmbio nesse ano, O que está câmbio, entre perfeito. 5,20 e 5,60? Perfeito. O câmbio,
O câmbio, ele, os últimos 2 anos ou 3 anos, ele tem oscilado bastante, né? Então, esse ano fechou o ano passado em 6,19. Ah, Patamares recordes. agora tá 5,45, ontem fechou, né? 5,46. É, na verdade, hoje, no mundo, o dólar está desvalorizando, né? Uhum. Então, todas as demais moedas estão valorizando. A expectativa nossa é que o real não fosse se valorizar tanto quanto se valorizou. A expectativa é que ele fosse... Inclusive, todos os analistas de mercado prevendo que o câmbio fosse ficar no patamar de 5,80. O Brasil tem os seus problemas econômicos e fiscais, né? E então nos parece que essa valorização do câmbio nesse momento ela está indo além do normal, em função desse cenário internacional. Teve muito investidor estrangeiro que acabou vindo para o Brasil para diversificar portfólio em função do trade war e das ações do Trump. Então isso acabou fortalecendo o real. E então vamos ver. Na verdade é uma interrogação para onde que vai o câmbio. O câmbio, se o Brasil fizer seus ajustes fiscais no caminho certo e o Brasil traçar um cenário promissor, a lógica é que o câmbio aprecie, o real aprecie mais um pouco, né? E venha mais próximo dos 5 do que do patamar atual. Mas, ao mesmo tempo, essa questão fiscal é uma dúvida muito grande no mercado. Então, a gente poderá ter oscilações. Então, na nossa visão é que o mercado vai continuar oscilando. E, obviamente, para o setor, um câmbio um real mais apreciado, ele acaba não sendo favorável, porque o nosso preço ele é em dólar no mercado internacional e sempre que a gente vende tem que converter para reais com base no câmbio, né? Então o setor vai acabar tendo um pouquinho mais de dificuldade se o câmbio apreciar muito na próxima safra. Perfeito. E nesse sentido, né, você falou de fiscal, isso também está totalmente conectado com juros aqui, que a gente já falou um pouco sobre Selic tá 15, né, que é a maior para os últimos 19 anos. Como é que o setor tem enxergado esse cenário, né, de incerteza fiscal? Acho que é um ano bem incerto, né, um ano que e tem essa questão de eleição lá na frente, então fica essa coisa de muita dúvida. Como é que vocês estão enxergando tanto isso quanto o próprio fato de a Selic tá 15 também, o agro de um modo geral e vocês na figura aí de SLC? O juro alto ele é muito desfavorável para todos os setores da economia, né? E o agro também, porque aquilo que a gente comentou inicialmente, demanda muito capital do giro, demanda muito investimento, muito capex. Então, o juro alto ele dificulta os investimentos. Então, se o juro se mantiver alto, obviamente o setor vai investir menos. Hoje a gente está trabalhando num cenário de que os juros vão voltar. Porque o juro real hoje do Brasil é um dos maiores do mundo. Está abaixo, basicamente, da Turquia. Então, na nossa cabeça, não faz sentido o Brasil se manter com juro real tão alto. 9%, 10% de juro real como nós estamos hoje, né? Então, a gente acredita nesse ajuste da taxa de juros no próximo ano, já começar a reduzir a taxa de juros. Isso ajuda o setor, né? E ajuda a economia do Brasil, né? Perfeito. Só trazendo o dado aqui em específico, é exatamente isso. A gente tem o segundo maior do mundo, que é 9,5%. O juro real, que é basicamente A diferença a diferença de juros com a inflação. com a inflação. Realmente, se eu ficar atrás da Turquia, que é 14,5%. Exatamente, É bastante. exatamente. E o que eu ia falar, essa coisa ainda falando sobre Brasil, vocês como outros executivos aí que tiveram aqui, tem instituição, né, tem associação, tem o diálogo de como é que tá o setor. Acho que todo mundo que senta aqui na sua cadeira tem algum pleito, né, alguma coisa. Às vezes é questão comercial, às vezes é tarifa, às vezes né, questão com relação ao fiscal, juros. Na sua visão hoje, o agro é bastante ouvido em Brasília e se falta alguma coisa, como é que vocês estão vendo a regulação? O agro tem os seus representantes, tem a Frente Parlamentar da Agricultura que exerce um papel importante de coordenação das demandas do agro. Então, o agro acaba tendo as suas demandas ouvidas dentro do governo, e isso é importante para o setor e para a gente continuar tendo uma estratégia de desenvolvimento e que não venham medidas políticas contrárias e que sejam contra a evolução do agro, né?
E em termos de demanda específica, o juro para nós, para os grandes produtores, o juro menor é o determinante, né? Hoje a gente não tem subsídio do governo, a gente não precisa, na verdade, a gente consegue produzir pagando juros normais de mercado. No nosso caso, o grande produtor, a gente não precisa do seguro agrícola. Agora, quando eu penso na cadeia produtiva do Brasil, no pequeno, no médio produtor, uma demanda do agro que é realmente importante para o setor se manter mais sustentável é o seguro agrícola. Porque quem tem uma fazendinha só, uma pequena propriedade, o seguro agrícola acaba sendo importantíssimo. Porque naquele ano que deu problema de clima, que ele não produziu, ele vai conseguir manter o seu fluxo de caixa. Então, para o setor, é uma carência que o Brasil possui não ter uma estrutura de seguro agrícola que dá segurança para todos os produtores passarem por dificuldades de clima, especialmente. As dificuldades de mercado, existem estratégias comerciais de você fazer vendas futuras, ir se redeando, e com isso você administra as dificuldades de mercado. Já a oscilação de clima, aí sim, dentro de uma safra normal, ele pode acontecer num ano específico, numa região específica, produzir 50% somente. Produzir, às vezes, 30% daquilo que estava previsto inicialmente. Aí realmente estrangula o produtor. Então, se é uma demanda que nós como o agro é tão importante para o país e tão forte, se é um projeto estruturante que nós deveríamos ter, é ter um seguro agrícola para o setor. A outra demanda que ela é estratégica, e pensando que o agro brasileiro vai continuar crescendo, nós estamos produzindo esse ano 336 milhões de toneladas de grãos. Nos próximos 10 anos a gente vai lá para mais de 500 milhões. Nos próximos 20 anos vai lá para mais de 600 milhões de toneladas de grãos. A pergunta é, como que nós vamos transportar toda essa produção para os portos? Hoje a gente consome ali um pouquinho mais da metade do que nós produzimos, estamos exportando esse ano 150 e poucos milhões de toneladas, e nos próximos anos, grande parte do que vai aumentar a produção será para a exportação. E aí a pergunta é, como é que a gente vai exportar 300 milhões de toneladas de grão nos próximos anos, se nós não tivermos investimentos em logísticas estruturantes? E aí, logística estruturante para nós são portos. Então, portos são investimentos mais específicos que o próprio setor privado consegue fazer, mas transporte rodoviário a gente tem dificuldade com as nossas rodovias. Então, investimentos em vias duplicadas, isso facilita, que é um investimento, entre aspas, menor. E um investimento mais pesado e que realmente colocaria o Brasil num patamar internacional de ser um grande produtor e um grande exportador com custo logístico baixo, seria investimentos em ferrovias. E aí o Brasil conseguir retirar a sua produção lá do interior do país até os portos via ferrovias, e aí isso sim, isso vai gerar uma capacidade de ofertar mais e competir no mercado internacional. Porque os principais competidores do Brasil no mundo são Argentina e Estados Unidos, em termos de exportação de grãos e carnes. E aí, no caso de açúcar também, açúcar, no caso, o Brasil é o líder, a Argentina e os Estados Unidos não exportam. Então, a gente tem esse modal logístico moderno e estruturado é o que vai tornar o Brasil realmente um grande competidor, daí com um custo menor logístico. Hoje a gente tem um custo de produção dentro das fazendas menor do que qualquer competidor internacional. A gente faz 2 safras, consegue diluir o custo fixo entre 2 culturas e acaba tendo um custo por saca de soja, por saca de milho, por libra de algodão menor do que os outros concorrentes. Agora, quando a gente olha o custo do transporte da fazenda até o porto, o nosso é o maior custo. Eu acho que isso é até subestimado, né? Porque custo logístico às vezes é uma virada de chave, né? Eu me recordo que
Salvo engano, eu posso estar errado, mas eu tenho quase certeza que o Eliezer Batista, pai do conhecido Ike Batista, né, que era engenheiro-presidente da Vale, na época Vale do Rio Doce, né, Sim. acho que ele foi acho que a Vale virou o que é hoje, salvo engano, por causa disso, né, porque ele reduziu o custo de logística, a operação da Vale ficou mais barato, transportar minério, transportar essas coisas, e a empresa só virou gigante por causa disso. Claro, exatamente. E o que eu ia lhe perguntar, só pra gente passar por esse tema, a gente já tá no finalzinho aqui, duas perguntinhas só. Você falou lá no começo essa questão da visão do agro, né? De vocês serem menos discriminados, né? De vocês apresentarem melhor o setor de vocês. E na média, assim, muita gente ainda associa o agro a desmatamento, a usar muitos recursos e tudo mais. O que vocês têm feito da porta para dentro para melhorar, para ser uma empresa mais sustentável? Nós, no caso da Excelência Agrícola, a gente tem várias ações para fortalecer a nossa sustentabilidade do sistema de produção, né? A parte ambiental, por exemplo, nós, inclusive, decidimos, a partir de agosto de 2021, não expandir nossa operação em áreas desmatadas depois de agosto de 21. Então, a gente decidiu que a gente vai expandir nossa operação em áreas maduras ou áreas de pastagem. A parte dentro das fazendas, nós implantamos a reciclagem, então a chamada economia circular. Então, hoje nós já estamos com 11 fazendas, onde nós reciclamos 100% dos resíduos. O resíduo sólido, ele é reciclado, o esgoto da fazenda ele é tratado e o resíduo orgânico ele é feito compostagem e produz fertilizantes. Então, são dois pilares ambientais que nós estamos trabalhando bem fortemente. Na parte do social, um projeto que eu gosto bastante de falar, o projeto de investimento em educação. Nós começamos um projeto de EJA, Escola de Jovens e Adultos, dentro das fazendas em 2017. Nós já formamos 429 colegas que se formaram no ensino fundamental e no ensino médio. Hoje nós temos mais de 500 colegas estudando, cada fazenda tem uma turma que estão estudando, fazendo ensino fundamental ou ensino médio. E vários deles já foram para a faculdade. Então, esse é um projeto para estimular os nossos funcionários ao menos completarem o ensino fundamental. Lá, quando a gente começou o projeto, nós tínhamos muitos analfabetos. Então, agora já não temos mais analfabetos na nossa equipe e agora estamos estimulando para que todos, ao menos, completem o ensino fundamental. Então, é um projeto social bem importante. Outros projetos sociais que nós temos hoje, nós temos o Instituto SLC, e que o foco desse instituto é investimento em educação. Então, tem alguns projetos que nós estamos estimulando. Aí sim, aí é investimento nas comunidades locais próximas de onde nós estamos inseridos. Então, tem o projeto Educando para a Vida, que é um projeto de incentivo à educação no nível primário aí das crianças. Depois, tem o projeto Semeando Sustentabilidade. Então, a gente está ajudando as escolas em treinamentos na parte de sustentabilidade. Aí depois tem o projeto do Agroeduca. Aí os nossos gerentes da fazenda, agrônomos das fazendas, vão lá nas escolas, dar palestra, dar curso sobre o agro e a educação. Então, a gente está trabalhando forte esses projetos para fortalecer a nossa ação de influência que nós temos nas comunidades próximas onde nós estamos inseridos. Então, são projetos sociais que fortalecem esse pilar. Além disso, nós colocamos como meta na parte ambiental, ser carbono neutro em 2030 nos escopos 1 e 2. O escopo 1 é dentro da operação nossa, o escopo 2 são as fontes de energia e o escopo 3 é a cadeia de suprimentos ou clientes. Então, no escopo 1 e 2, que a gente tem o poder de gestão, nós estamos adotando várias ações e projetos para reduzir as emissões, aumentar as remoções e a gente conseguir ser carbono neutro na nossa operação. Então, e aí quando eu olho o nosso sistema de produção, as nossas lavouras, nós estamos, além das certificações que eu comentei anteriormente, nós estamos certificando no Regenagri, que é a agricultura regenerativa, que nada mais é do que você fazer a rotação de cultura, fazer o plantio direto, fazer cobertura de solo, fazer aplicação localizada dos defensivos, aplicar onde tem praga e não aplicar onde não tem pragas, o herbicida, aplicar onde tem a erva, não aplicar onde não tem a erva. O uso de biológicos, na safra atual nós estamos fechando com 18% de substituição dos defensivos químicos por biológicos. E então isso tudo está fortalecendo essa produção sustentável.
Então, dentro da nossa operação, nós estamos, e eu domino bem esse tema, porque eu sou doutor em ciência do solo, então a gente está muito confortável de que os nossos solos estão ficando cada vez mais férteis, o que a gente chama de saúde do solo, cada vez mais produtivos. Então, é um sistema agronomicamente altamente sustentável. Perfeito. E obviamente, essas práticas sociais que são importantes também para fortalecer esse pilar da sustentabilidade do sistema de produção como um todo. Perfeito. E só para para fechar esse tema, eu acho que assim, na média, você falou ali de padrão de qualidade, né, dos selos, que isso ajuda vocês a ter uma visibilidade melhor nos mercados internacionais. E o esse ano a gente teve aquela no começo do ano, né, acho que, se não me engano, foi o começo do ano, nos primeiros meses, teve aquele ruído lá entre o Carrefour, que acho que mostrou muito uma disparidade, né, de como, pô, o consumidor europeu era muito exigente e tudo mais. Acho que gerou uma reação do setor, né, porque o ministério se posicionou, tem aquela coisa toda. Do ramo de vocês, né, que é grãos, na média, primeiro, eu queria perguntar se você avalia que nesse tipo de embate o Brasil tem se posicionado bem, tanto o ministério quanto as empresas, e também como é que é lidar, né, com esse consumidor internacional, se hoje em dia ele é mais exigente nessa parte ambiental, se olha muito, você já falou da rastreabilidade, né, mas se ele é muito exigente na hora de como é que é lidar com esse cliente europeu ou asiático? O tema da sustentabilidade é um tema necessário de ser tratado com a sua profundidade que merece. Obviamente que ao longo deste processo evolutivo existem exageros. Então, há 3, 4 anos atrás, todo mundo achou que o tema sustentabilidade ia ser a solução para tudo, tanto que agora está tendo muitos retrocessos em relação às ações nesse sentido. Assim, ó, nós temos uma Europa que é uma líder mundial em termos de ditar tendências. Assim como ela dita a tendência da moda, ela dita a tendência do Consumo. consumo. Obviamente, tem um racional por trás, e obviamente o racional acaba predominando no longo prazo, mas às vezes tem algumas ações desconectadas com o racional. A discriminação da importação de soja do Brasil porque está sendo produzida em uma região que tem desmatamento. Quer dizer, qual a magnitude desse desmatamento? A soja hoje, o Brasil hoje não precisa mais desmatar para produzir soja e para aumentar essa produção, aquilo que eu comentei anteriormente. A gente pode expandir a nossa produção em áreas de pastagem ao invés de desmatamento. O quão sustentável é a produção europeia versus a produção brasileira. Então, tudo isso, ao longo desse processo de aprendizagem, tem as lideranças europeias que tentam ditar algumas tendências e acaba, em alguns momentos, tendo o viés político por trás e predominando sobre a ciência. No fundo, o que vai predominar vai ser a ciência. O mundo precisa descarbonizar. Verdadeiro. Quanto mais carbono na atmosfera, mais aquecimento global, mais desastre climático. É possível conviver com esse desastre climático? Vai ter as consequências dos desastres climáticos. Então, o descarbonizar é uma necessidade da humanidade. Mas como que faz isso? Então, como sociedade internacional, infelizmente, a gente está perdendo força em termos de organização. E a hora que os Estados Unidos já não participa e não valoriza essas ações, começa a perder força. O mundo asiático é um mundo que está se desenvolvendo, mas existe ainda muita gente pobre, que a demanda primeira é por ter alimentos, e nem por qualidade de alimentos. Depois da qualidade, aí vem a sustentabilidade daquela produção, daquele alimento. É a terceira fase do processo. Primeiro é ter, segundo é qualidade, e o terceiro, esse alimento foi produzido de forma sustentável. Então, o tema sustentabilidade ele é muito jovem no mundo, né? É um conceito que foi desenvolvido em 87. É recente, na verdade, né? Então, por isso que não existe esse consenso ainda das ações. A COP tenta juntar todos os países e definir um projeto estratégico de consenso, mas ela não está conseguindo evoluir na velocidade que deveria evoluir. Mas quando pensa em Brasil, como é que nós devemos se comportar? Nós devemos fazer a coisa certa, fazer a nossa operação de uma forma correta,
ter um sistema de produção sustentável, comunicar isso. Obviamente que demora tempo para essa imagem chegar lá fora. Aquela história de grão em grão que a galinha enche o papo. E a gente vai demorar tempo para que o europeu se convença: o Brasil tem um sistema de produção sustentável. O Brasil está exercendo um papel estratégico de alimentar o mundo. O Brasil hoje é onde que a produção mais vai expandir nos próximos anos e basicamente para atender a demanda da Ásia e quem sabe da África também, né? Então, nós estamos no caminho certo em termos de evolução do nosso modelo de produção e esse consumidor final asiático, à medida que passa o tempo e ele se transforma num consumidor mais rico, a lógica que ele vai demandar mais rastreabilidade e mais sustentabilidade. Então, por isso que a gente evoluir nesta direção acaba vindo ao encontro de uma tendência mundial do consumidor querer saber de onde veio aquele produto e como foi produzido aquele produto. Perfeito. E para a gente fechar o programa aqui, você que já tem bons anos aí de CEO e mais anos ainda de companhia, né? Qual que foi o seu melhor e o seu pior dia como CEO da SLC Agrícola? O melhor dia foi o dia que eu fui anunciado como CEO. O dia que eu fui... Lá em 2010, eu fiz um curso de formação em gestão. Em 2012, eu fiz lá um outro curso na Fundação Dom Cabral, lá na Kellogg School of Management de Chicago. Obviamente, me preparando para um dia virar CEO, né? E aí, quando veio o convite lá em outubro de 2012, esse foi um dia de glória para mim. Obviamente, eu sabia dos desafios que eu ia enfrentar ao longo dos anos. Obviamente, naquele momento da minha carreira, com 45 anos de idade e com 20 anos trabalhando na parte de produção. E aí de lá para cá, eu trabalho sempre numa visão otimista e numa visão de longo prazo, né? Então, obviamente, a gente passou por um momento de dificuldade. Então, ali, 2016 foi um ano difícil para nós, que foi o ano que a gente perdeu 20% da produção. Foi o ano que deu a crise da Dilma, aí os juros dispararam. Então, aquela história, veio uma tempestade para a gente administrar. Obviamente, a gente sempre teve com a gestão da empresa sob controle, né? Nunca tivemos risco, mesmo com aquele cenário desfavorável, risco de default, riscos maiores, né? Mas foi um momento mais tenso, naquele cenário de clima. Esse clima, a seca tão forte na Bahia, isso vai ser... Aí vem aqueles comentários desastrosos assim: isso nunca mais vai chover bem na Bahia, vai ser seca todos os anos. E na verdade a gente sabe que o clima ele é volátil. De lá para cá a Bahia tem sido safras boas todos os anos, né? Então foi um ano, talvez um ano até, não um dia especificamente, mas um ano mais difícil nessa fase da minha carreira como CEO. Ali também a gente fez uma mudança estratégica. A gente mudou, vamos deixar a decisão nossa de não expandir em áreas não desenvolvidas, áreas de vegetação nativa, ela foi lá em 2015, na verdade. A gente vamos parar de comprar terras de cerrado e vamos focar na transformação do que faltava transformar. A gente fechou esse ciclo de transformação em 2021 e aí focamos mais a nossa expansão em áreas maduras e aí focando mais investimentos em eficiência e produtividade. E se você olhar os nossos dados de 2017 para cá, a gente aumentou muito as produtividades e aumentou muito as margens, EBITDA, margem líquida da empresa. Então a fase que a empresa viveu nos últimos 8 anos, de 2007 para cá, é a fase da empresa madura, ou com foco na eficiência. E hoje a gente continua com esse foco. Então, quando compara o nosso histórico, o histórico anterior a 2016, é um histórico de uma outra fase da empresa. Uma fase que o foco era expansão em áreas não desenvolvidas, onde tinha muito investimento em CAPEX, produtividades menores em função de serem áreas novas, e o foco da última fase, agora nós chamamos de fase 3, esse foco na eficiência. E o foco nos próximos 10 anos é mais ainda em eficiência. É o foco no investimento na inovação, investimento na agricultura digital, investimento na agricultura regenerativa. Quer dizer, é produzir mais com menor uso de recursos naturais.
Esse é o nosso foco agora nos próximos 10 anos. Perfeito, Pavinato. Muito obrigado pelo seu tempo, viu? Maravilha, Eduardo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer falar contigo. Obrigadão aí pelo seu tempo. E brigadão para você também que acompanha a gente aqui da Isto é Dinheiro, do Dinheiro Entrevista, nos nossos canais aqui no YouTube. Lembrando que a gente não tá só no YouTube, dá para ouvir os programas aqui também no Spotify. Então, você jogar lá Dinheiro Entrevista ou Isto é Dinheiro, você consegue achar as últimas edições. A gente tem aí pouco mais de 20 edições no ar. Lembrando que se você tiver alguma sugestão, algum executivo, alguma personalidade do mercado que você queira ver aqui, só deixar nos comentários. E também, é claro, o seu engajamento é muito importante. Então não esquece de deixar o seu like, deixa o seu comentário. Isso ajuda o nosso trabalho e ajuda o YouTube e as outras plataformas a entregar o nosso conteúdo para mais gente. É isso, muito obrigado, um abraço e tchau, tchau.